Muitos jardineiros cometem o erro custoso de esperar até a primavera parecer quente e confortável antes de começar a plantar. A essa altura, semanas preciosas já escaparam e a estação de cultivo vira uma correria para tentar recuperar o tempo perdido. Agosto pode parecer cedo, mas na verdade é a janela perfeita para sair na frente e se preparar para uma colheita incrível. Depois de 3 décadas cultivando alimentos no meu próprio quintal, aprendi que os jardineiros que plantam estrategicamente em agosto são os que colhem fartura, enquanto todo mundo ainda está esperando suas sementes brotarem. Hoje, vou compartilhar 25 culturas que você absolutamente precisa plantar este mês se quiser evitar arrependimentos depois. Fica comigo até o número 19, que surpreende a maioria das pessoas. E tem uma dica bônus no final que pode mudar completamente como você aborda sua horta de agosto. Vamos lá! A primeira cultura que merece um lugar na sua horta de agosto é a cebola. Essas aliáceas são uma das hortaliças mais gratificantes que você pode cultivar, mas precisam de uma longa estação de crescimento para desenvolver aqueles bulbos grandes e bonitos que todos sonhamos. Plantar mudas ou bulbilhos de cebola em agosto dá a elas o clima fresco que precisam para o estabelecimento das raízes e crescimento das folhas antes do calor do verão estimular a formação do bulbo. Para a maioria dos jardineiros em regiões de clima subtropical a temperado, agosto é a janela ideal. Se você mora em regiões mais frias do sul do Brasil, pode precisar começar as sementes em ambiente protegido agora e transplantar depois ou esperar até o início de setembro se o solo ainda estiver muito frio. O segredo com cebolas é entender a sensibilidade ao fotoperíodo. Variedades de dia curto, como Texas Sweet e Georgia Sweet, são perfeitas para jardineiros do norte e nordeste porque começam a formar bulbos quando o comprimento do dia atinge 10 a 12 horas. Variedades de dia intermediário como Candy e Superstar funcionam bem nas regiões centrais do país. Cebolas de dia longo como Walla Walla e Yellow Sweet Spanish são melhores para jardineiros do sul, já que precisam de 14 a 16 horas de luz para formar bulbos adequadamente. Plante seus bulbilhos de cebola a cerca de 2,5 centímetros de profundidade e 10 a 15 centímetros de distância entre eles, em fileiras com 30 a 45 centímetros de espaçamento. Elas preferem solo solto e bem drenado com bastante matéria orgânica incorporada. Um fornecimento constante de nitrogênio no início da estação estimula o crescimento exuberante da parte aérea, o que se traduz diretamente em bulbos maiores depois. Mantenha-as consistentemente regadas, mas nunca encharcadas, e você estará colhendo cebolas lindas no verão. A segunda cultura que você não pode pular este mês é a ervilha. Essas campeãs de clima fresco, na verdade, têm melhor desempenho quando plantadas, enquanto as temperaturas ainda estão amenas. E esperar até o tempo esquentar é um dos maiores erros que jardineiros cometem com essa cultura. As ervilhas germinam em solo tão frio quanto 4 graus Celsius, embora prefiram temperaturas entre 7 e 18 graus Celsius para o crescimento ideal. Em regiões de clima subtropical a temperado, o plantio de agosto é perfeito. Jardineiros em regiões mais frias devem plantar ervilhas assim que o solo puder ser trabalhado, o que geralmente cai no final de agosto ou início de setembro, dependendo das suas condições específicas. Existem 3 tipos principais a considerar. Ervilhas de debulhar, às vezes chamadas de ervilhas inglesas ou ervilhas de jardim, produzem sementes rechonchudas dentro de vagens não comestíveis. Sugar Ann e Green Arrow são variedades excelentes que maturam rapidamente e produzem abundantemente. Ervilhas tortas dão vagens achatadas comestíveis que são colhidas antes das ervilhas dentro desenvolverem completamente. Oregon Sugar Pod e Mammoth Melting Sugar são produtoras confiáveis. Ervilhas Snap oferecem o melhor dos 2 mundos, com vagens grossas, crocantes e completamente comestíveis, e ervilhas doces dentro. Sugar Snap e Super Sugar Snap continuam sendo favoritas dos jardineiros por boas razões. Plante as sementes de ervilha diretamente na horta a cerca de 2,5 centímetros de profundidade e 5 a 8 centímetros de distância. A maioria das variedades se beneficia de algum tipo de estrutura de suporte, já que elas sobem usando gavinhas. Uma treliça simples, feita de estacas e barbante, funciona muito bem. As ervilhas também são fixadoras de nitrogênio.
o que significa que realmente melhoram seu solo convertendo nitrogênio atmosférico numa forma que as plantas podem usar. Isso as torna excelentes companheiras para culturas exigentes que você vai plantar mais tarde na estação. O terceiro plantio essencial de agosto é a alface. Essa folhosa prospera em condições frescas e, na verdade, fica amarga e pende rapidamente quando o tempo quente chega. Colocar alface no solo ou em recipientes durante agosto significa que você estará colhendo saladas crocantes e doces bem antes do calor do verão encerrar a produção. As sementes de alface germinam melhor quando as temperaturas do solo estão entre 4 e 27 graus Celsius, com o ponto ideal em torno de 15 a 18 graus Celsius. Em regiões mais quentes, você pode semear diretamente ao ar livre agora. Jardineiros em regiões mais frias devem começar as sementes em ambiente protegido sob luzes ou em estufins e transplantar quando as mudinhas tiverem algumas folhas verdadeiras. A seleção de variedades disponível para jardineiros caseiros é impressionante e muito superior a qualquer coisa que você encontra no supermercado. Variedades de folhas soltas como Red Sales, Simpson Elite e Salad Bowl são as mais rápidas de maturar, geralmente prontas para colheita em apenas 40 a 50 dias. Tipos romana como Paris Island Cos e Jericho produzem cabeças altas e eretas com nervuras crocantes, perfeitas para saladas Kaiser. Variedades manteiga, incluindo Butter Crunch e Tom Thumb, formam cabeças soltas e macias com um sabor suave, quase amanteigado. Para algo realmente especial, experimente um mix que inclui múltiplas cores e texturas. Plante sementes de alface a apenas 3 a 6 milímetros de profundidade, já que precisam de alguma luz para germinar. Raleie as mudinhas para 20 a 30 centímetros de distância para cabeças completas, ou deixe mais juntas e colha como baby greens cortando as folhas quando alcançarem 8 a 10 centímetros de altura. Plantio escalonado a cada 2 a 3 semanas estende sua temporada de colheita dramaticamente. Se você está achando este vídeo útil até agora, quero compartilhar algo especial com você. Montei uma newsletter gratuita onde compartilho minhas melhores dicas de jardinagem, lembretes sazonais e conselhos que você não encontra em nenhum outro lugar. Se você tem dificuldade com timing sazonal e planejamento, saber o que plantar e quando, ou conseguir colheitas maiores, essa newsletter foi feita para você. É só clicar no link na descrição para se inscrever de graça. Bora continuar. A quarta cultura que pertence à sua horta de agosto é o espinafre. Como a alface, o espinafre é uma cultura de clima fresco que absolutamente detesta calor. Uma vez que as temperaturas subam consistentemente acima de 24 graus Celsius, o espinafre pende mais rápido do que você consegue colher. O plantio de agosto aproveita toda a janela de estação fresca, te dando semanas ou até meses de folhas macias e nutritivas. O espinafre é notavelmente tolerante ao frio e pode sobreviver a temperaturas de até menos 6 graus Celsius, especialmente com uma manta térmica leve para proteção. Em regiões de clima subtropical a temperado, a semeadura direta em agosto funciona lindamente. Jardineiros em regiões mais frias podem começar as sementes em ambiente protegido agora ou plantar ao ar livre com proteção de estufa fria. Existem dois tipos principais de folha para escolher. Espinafre crespo tem folhas profundamente enrugadas e encaracoladas que ficam lindas, mas podem reter terra e precisam de lavagem mais cuidadosa. Bloomsdale Longstanding é a variedade crespa clássica que gerações de jardineiros confiaram. Espinafre de folha lisa é mais fácil de limpar e frequentemente preferido para cozinhar. Space, Red Kitten e Corvair são excelentes opções de folha lisa. Variedades semicrespas dividem a diferença com folhas levemente texturizadas, que são mais fáceis de lavar que os tipos totalmente crespos. Thai e Indian Summer caem nessa categoria e oferecem boa resistência a doenças também. Semeie as sementes de espinafre a 1 cm de profundidade e 2,5 cm de distância. Depois, raleie para 10 a 15 centímetros quando as mudinhas emergirem. O espinafre tem uma raiz pivotante que não aprecia perturbação, então a semeadura direta é geralmente mais bem-sucedida que o transplante. Mantenha o solo consistentemente úmido e considere uma aplicação leve de adubo rico em nitrogênio algumas semanas após a germinação para estimular a
Produção exuberante de folhas. A quinta cultura para sua lista de plantio de agosto é a couve. Essa potência nutricional ganhou sua reputação de superalimento e cultivar a sua própria garante que você obtenha as folhas mais frescas e saborosas possíveis. A couve é incrivelmente resistente ao frio e, na verdade, fica mais doce após exposição à geada, porque as temperaturas frias fazem a planta converter amidos em açúcares. Na maior parte do país, agosto é um excelente momento para começar a couve, seja por semeadura direta ou transplante de mudas. Regiões de clima temperado a subtropical podem ter sucesso com plantios de couve em agosto, ajustando o timing ligeiramente baseado nas condições locais. Variedades de couve crespa, como Winterbor e Red Boar, produzem folhas onduladas em tons de verde, azul e roxo que ficam tão impressionantes na horta quanto no prato. Couve lacinato, também chamada de couve dinossauro ou couve toscana, tem folhas longas, estreitas e rugosas, com uma textura levemente mais macia e sabor mais suave que muitas pessoas preferem para comer crua. Couve Red Russian apresenta folhas planas com bordas franjadas e caules roxos, com um sabor doce e suave que fica ainda melhor após a geada. Plante as sementes de couve a 6 mm a 1 cm de profundidade e raleie as mudinhas para 30 a 45 cm de distância. Essas plantas ficam surpreendentemente grandes, então dê espaço para elas se espalharem. A couve é uma planta exigente que se beneficia de correções de solo ricas em nitrogênio, como esterco compostado ou farinha de sangue. Colha as folhas externas primeiro, permitindo que o centro da planta continue produzindo novo crescimento ao longo da estação. A sexta cultura que você deve plantar em agosto é o brócolis. Esse vegetal querido produz melhor quando matura durante clima fresco, e como leva de 60 a 90 dias do transplante à colheita, dependendo da variedade, o timing de agosto é essencial em muitas regiões. Comece as sementes de brócolis em ambiente protegido 6 a 8 semanas antes da última data de geada esperada, o que para muitos jardineiros significa semear do final de junho a agosto. Transplante as mudas para fora quando tiverem 4 a 6 folhas verdadeiras e as temperaturas noturnas ficarem consistentemente acima de menos 4 graus Celsius. Regiões de clima temperado a subtropical podem cultivar brócolis de primavera com sucesso com o timing adequado. Tipos calabrese produzem as grandes cabeças centrais que tipicamente imaginamos quando pensamos em brócolis. Green Magic e Belstar são produtores confiáveis com boa tolerância ao calor. Variedades de brócolis ramoso como Purple Sprouting e Desico produzem muitos floretes menores ao longo de um período de colheita estendido, em vez de uma grande cabeça. Essas são excelentes para jardineiros que querem produção contínua em vez de uma única colheita. Ao transplantar brócolis, coloque as mudas ligeiramente mais profundas do que estavam crescendo nos recipientes, enterrando o caule até o primeiro conjunto de folhas verdadeiras. Espace as plantas de 45 a 60 centímetros de distância em fileiras com 75 centímetros de espaçamento. O brócolis é uma planta exigente que aprecia solo rico corrigido com composto e uma cobertura de adubo equilibrado quando as cabeças começarem a se formar. Rega consistente é crucial porque plantas estressadas produzem cabeças pequenas e soltas que pendem rapidamente. A sétima cultura para o plantio de agosto é o repolho. Como seu primo brássica, o brócolis, o repolho tem melhor desempenho quando matura em condições frescas. As cabeças firmes e densas que valorizamos podem ficar soltas e propensas a rachar se a planta experimentar clima quente durante a formação da cabeça. Começar repolho a partir de sementes em ambiente protegido em agosto te dá uma vantagem que compensa enormemente na hora da colheita. O repolho precisa de 4 a 6 semanas de crescimento interno antes do transplante, então a semeadura de agosto resulta em transplantes prontos para a horta no final de setembro ou início de outubro na maioria das regiões. Variedades de repolho verde como Copenhagen Market e Golden Acre produzem cabeças redondas clássicas perfeitas para salada de repolho, chucrute e cozimento. Repolho roxo adiciona cor linda a saladas e fermentados, com Red Acre e Ruby Perfection sendo escolhas confiáveis. Repolho crespo tem folhas enrugadas e textura mais delicada, ideal para charutos de repolho recheados. Repolho chinês, também chamado acelga chinesa,
forma cabeças alongadas com sabor mais suave e doce, maravilhoso em refogados e kimchi. Transplante as mudas de repolho com 30 a 45 centímetros de distância quando tiverem caules resistentes e várias folhas verdadeiras. Essas plantas são exigentes e demandam solo fértil, rico em nitrogênio. Faça cobertura com composto ou adubo nitrogenado quando as cabeças começarem a se formar. Fique atento a pragas comuns como lagartas e pulgões e considere mantas de proteção para excluir mariposas se a pressão de pragas for alta na sua área. A oitava cultura que merece atenção em agosto é a couve de Bruxelas. Esses repolhinhos em miniatura precisam de uma longa estação de crescimento de 90 a 180 dias, dependendo da variedade, tornando o plantio antecipado essencial para o sucesso. Em regiões de clima temperado, começar couve de Bruxelas em ambiente protegido em agosto significa que os transplantes estarão prontos para a horta ou melhoram dramaticamente o sabor. Jardineiros em regiões mais quentes frequentemente têm melhor sorte plantando couve de Bruxelas no final do verão para a colheita de inverno, mas o plantio de início de primavera pode funcionar em microclimas mais frescos. Long Island Improved é uma variedade clássica de polinização aberta que serviu gerações de jardineiros bem. Jade Cross e Diablo são variedades híbridas criadas para produção mais uniforme de brotos ao longo do caule. Para algo especial, experimente Redarling ou Red Ball, que produzem brotos lindos vermelho arroxeados com um sabor levemente mais amendoado. Comece as sementes em ambiente protegido 8 a 10 semanas antes da última data de geada. Depois, transplante as mudas para a horta quando tiverem 6 a 8 folhas verdadeiras. Espace as plantas de 60 a 75 centímetros de distância, porque ficam grandes. A couve de Bruxelas se beneficia de estaqueamento ou suporte, já que os caules altos carregados de brotos em desenvolvimento podem ficar pesados no topo. Remova as folhas inferiores conforme a estação progride para direcionar energia para o desenvolvimento dos brotos e desponte a ponta de crescimento cerca de um mês antes da primeira geada de outono esperada para estimular os brotos restantes a maturarem mais uniformemente. O nono plantio de agosto é a cenoura. Essas raízes germinam melhor em solo fresco e precisam de vários meses para desenvolver aquelas raízes doces e crocantes que amamos. A semeadura direta de agosto funciona bem em regiões de clima subtropical a temperado, enquanto jardineiros em regiões mais frias podem plantar sob proteção de estufa fria ou esperar até o solo poder ser facilmente trabalhado. As sementes de cenoura são notoriamente lentas e caprichosas para germinar, precisando de umidade consistente por até 3 semanas antes de brotar. Temperatura do solo entre 7 e 30 graus Celsius é necessária, com o ponto ideal em torno de 15 a 21 graus Celsius. A preparação do solo é crítica para o sucesso da cenoura. Essas raízes precisam de solo solto e sem pedras com pelo menos 30 centímetros de profundidade para variedades de tamanho completo. Se seu solo é argila pesada ou pedregoso, considere canteiros elevados preenchidos com uma mistura arenosa ou escolha variedades mais curtas como Tumbelina, Parisienne ou Chantenay que toleram condições menos que perfeitas. Tipos Nantes como Napoli e Yaya produzem raízes cilíndricas de ponta, arredondada com sabor doce excepcional. Variedades Denver são ligeiramente mais largas e afilam mais, lidando com solos pesados melhor que a maioria. Cenouras. Imperator são o tipo longo e esbelto que você vê nos supermercados, exigindo solo profundamente trabalhado, mas produzindo rendimentos impressionantes. Semeie sementes de cenoura a apenas 6 milímetros de profundidade em fileiras com 30 centímetros de espaçamento. Depois, raleie as mudinhas para 5 a 8 centímetros de distância quando desenvolverem suas primeiras folhas verdadeiras. Rabanetes plantados na mesma fileira germinam rapidamente e ajudam a marcar as mudinhas de cenoura de emergência lenta, enquanto quebram o solo encrostado. A 10ª cultura essencial de agosto é a beterraba. Essas hortaliças de duplo propósito te dão tanto folhas nutritivas quanto raízes doces e terrosas de um único plantio. As beterrabas são culturas de estação fresca que germinam em solo tão frio quanto 4 graus Celsius, tornando agosto um momento ideal de plantio em regiões de clima subtropical a temperado.
O que muitas pessoas não percebem é que cada semente de beterraba é, na verdade, um aglomerado de múltiplas sementes fundidas. Por isso, o raleamento é tão importante. Deixe as sementes de beterraba de molho durante a noite antes de plantar para acelerar a germinação. Depois, semeie a 1 cm de profundidade e 2,5 cm de distância. Quando as mudinhas tiverem alguns centímetros de altura, raleie para 8 a 10 centímetros de distância. E não desperdice esses raleamentos, porque microverdes de beterraba são deliciosos em saladas. Detroit Dark Red permanece a variedade referência contra a qual todas as outras são medidas, produzindo raízes em forma de globo vermelho escuro com excelente sabor. Beterrabas douradas como Touchstone Gold oferecem um sabor mais suave e doce, e não sangram sua cor em outros alimentos, tornando-as perfeitas para saladas. Beterrabas Chioggia, às vezes chamadas de Candy Stripe ou Bullseye, revelam anéis vermelhos e brancos impressionantes quando fatiadas, embora a cor desbote um pouco quando cozidas. Cilindra produz raízes longas e cilíndricas que fatiam em rodelas uniformes, excelentes para conservas. Para as melhores folhas de beterraba, experimente variedades especificamente criadas para a produção de folhas como Bull's Blood, que tem folhagem vermelho escura linda. As beterrabas preferem solo solto e bem drenado com pH entre 6 e 7,5. São consumidoras moderadas que se beneficiam de fósforo e potássio, mas podem ficar bifurcadas ou peludas em solo com muito nitrogênio. A 11ª cultura para sua lista de agosto é o rabanete. Essas raízes de maturação rápida são a cultura de gratificação instantânea definitiva, prontas para colheita em apenas 25 dias da semeadura. Rabanetes prosperam em clima fresco e ficam desagradavelmente picantes, lenhosos e esponjosos quando as temperaturas sobem. Então, o plantio antecipado é essencial para colheitas de qualidade. A semeadura direta de agosto funciona em regiões de clima temperado a subtropical, e rabanetes podem até ser cultivados sob proteção simples de manta térmica em regiões mais frias. Cherry Bell é o rabanete vermelho redondo clássico que matura em apenas 22 dias. French Breakfast produz raízes alongadas vermelhas e brancas com mordida mais suave. Rabanete melancia, apesar do nome, é na verdade um tipo de daikon que desenvolve coloração rosa e verde linda por dentro, embora demore mais para maturar, cerca de 60 dias. Para algo diferente, experimente o mix Easter Egg, que produz rabanetes em tons de vermelho, rosa, roxo e branco. Semeie sementes de rabanete a 1 cm de profundidade e 2,5 cm de distância em fileiras com 15 cm de espaçamento. Depois, raleie para 5 cm entre plantas quando as mudinhas emergirem. Rabanetes maturam tão rapidamente que o plantio escalonado a cada 1 ou 2 semanas mantém um suprimento contínuo. Essas raízes precisam de umidade consistente para se desenvolver adequadamente, porque estresse hídrico faz elas ficarem duras e excessivamente picantes. Rabanetes também são excelentes plantas companheiras, ajudando a quebrar o solo para culturas de germinação mais lenta como cenouras e afastando algumas pragas com sua folhagem apimentada. A 12ª cultura que você deve plantar em agosto é o alho, particularmente se você perdeu a janela ideal de plantio de outono. Embora alho plantado no outono tipicamente produza os maiores bulbos, o plantio de agosto em regiões de clima temperado a subtropical ainda pode render uma colheita respeitável. O segredo é colocar os dentes no solo, enquanto o clima fresco persiste para que possam desenvolver raízes antes das temperaturas quentes estimularem o crescimento da parte aérea. Escolha os dentes maiores e mais saudáveis do seu alho semente para plantar, já que dentes maiores geralmente produzem bulbos maiores. Variedades de alho de pescoço duro como Music, German Red e Chestnut Red produzem menos, porém, maiores dentes e enviam escapos deliciosos no final da primavera que podem ser colhidos para pesto ou refogados. Alho de pescoço mole como California Early e Inchelium Red produz mais dentes por bulbo e armazena por mais tempo, além de os caules flexíveis poderem ser trançados para armazenamento pendurado. Alho elefante é na verdade um tipo de alho poró que produz dentes enormes e suaves, perfeitos para assar inteiros.
Plante os dentes de alho com a ponta para cima, a 5 centímetros de profundidade em regiões mais frias ou 2,5 centímetros de profundidade em regiões mais quentes. Espace os dentes a 15 centímetros de distância em fileiras com 30 centímetros de espaçamento. Cubra bem com palha ou folhas trituradas para moderar a temperatura do solo e suprimir ervas daninhas. O alho é uma planta exigente que se beneficia de adubação nitrogenada no início da primavera, mas pare de adubar cerca de um mês antes da colheita para permitir que os bulbos curem adequadamente. A 13ª cultura de agosto é a acelga. Essa folhosa bonita e produtiva é parente próxima da beterraba, mas cultivada por suas folhas e talos coloridos em vez de raízes. A acelga tolera tanto calor quanto frio melhor que a maioria das folhosas, tornando-a uma das culturas mais versáteis que você pode cultivar. O plantio de agosto em regiões de clima subtropical a temperado rende colheitas que podem continuar do final da primavera até o outono com cuidado adequado. Bright Lights é um mix arco-íris que produz talos em tons de vermelho, laranja, amarelo, rosa e branco, criando uma exibição impressionante na horta. Ford Hook Giant produz talos brancos grossos e folhas verde escuras muito crespas, excelentes para cozinhar. Ruby Red e Rhubarb Chard apresentam talos carmesim profundo que mantém sua cor mesmo quando cozidos. Para as folhas mais verde escuras com excelente tolerância ao frio, experimente Perpetual Chard, que se assemelha ao espinafre em sabor e maciez. Semeie sementes de acelga a 1 centímetro de profundidade e 5 centímetros de distância, depois raleie para 20 a 30 centímetros quando as plantas tiverem várias folhas verdadeiras. Como beterrabas, as sementes de acelga são, na verdade, aglomerados, então múltiplas mudinhas frequentemente emergem de um único ponto. Comece a colher folhas externas quando as plantas tiverem 15 a 20 centímetros de altura, sempre deixando o centro intacto para continuar crescendo. Com colheita regular, uma única planta de acelga pode produzir por muitos meses. A 14ª cultura para o plantio de agosto é a couve-flor. Essa brássica, às vezes desafiadora, recompensa jardineiros pacientes com cabeças bonitas quando as condições estão certas. A couve-flor é menos tolerante que brócolis ou repolho, exigindo temperaturas frescas, consistentes e umidade uniforme durante todo o seu período de crescimento. Qualquer estresse de calor, seca ou choque de transplante pode fazer as cabeças abotoarem prematuramente ou desenvolver sabores estranhos. Comece as sementes de couve-flor em ambiente protegido 6 a 8 semanas antes da última geada esperada, o que significa semeadura em agosto para a maioria dos jardineiros. Snowball Self-Blanching é uma variedade branca confiável cujas folhas naturalmente se curvam sobre a cabeça em desenvolvimento para protegê-la da luz solar. Amazing produz cabeças brancas grandes e densas com excelente sabor. Para algo mais empolgante, experimente variedades roxas como Graffiti ou Violet Queen, couve-flor laranja cheddar, ou romanesco verde-limão com seus picos espiralados fractais. Transplante as mudas para a horta quando tiverem 4 a 6 folhas verdadeiras e as temperaturas noturnas ficarem acima de -4 graus Celsius. Espace as plantas de 45 a 60 centímetros de distância em solo rico e fértil. A couve-flor é uma planta exigente que demanda umidade e nutrição consistentes. Se cultivar variedades brancas que não se autoembranquecem, amarre as folhas externas juntas sobre a cabeça em desenvolvimento quando ela atingir 5 a 8 centímetros de diâmetro para prevenir amarelamento por exposição ao sol. A 15ª cultura que precisa de atenção em agosto é a couve-rábano. Essa hortaliça incomum produz um caule inchado que se assemelha a um nabo crescendo acima do solo. A couve-rábano tem um sabor suave e doce similar a talos de brócolis ou coração de repolho, e tanto o bulbo quanto as folhas jovens são comestíveis. Ela matura rapidamente em clima fresco e fica lenhosa quando as temperaturas sobem, tornando o plantio antecipado essencial. Em regiões de clima temperado a subtropical, a semeadura direta ou transplante de agosto funciona bem. Early White Vienna produz bulbos verde claros prontos em 55 dias. Early Purple Vienna
adiciona cor bonita à horta e ao prato, com bulbos de casca roxa que revelam polpa branco-cremosa por dentro. Cossack é uma variedade gigante que pode atingir 25 centímetros de diâmetro enquanto permanece macia. Perfeita se você ama couve-rábano e quer colheitas enormes. Semeie as sementes a 6 milímetros de profundidade e raleie para 15 centímetros de distância, ou transplante mudas no mesmo espaçamento. A couve-rábano é uma brássica que aprecia solo fértil, mas é menos exigente que brócolis ou couve-flor. Comece a colher quando os bulbos atingirem 5 a 8 centímetros de diâmetro para variedades padrão, embora alguns tipos possam crescer maiores sem ficarem fibrosos. As folhas podem ser colhidas e cozidas como couve ou couve-manteiga. A 16ª cultura de agosto é o alho poró. Essas aliáceas elegantes têm um sabor mais suave e doce que cebolas, e são valorizadas em sopas, quiches e pratos de legumes assados. Alho poró requer uma longa estação de crescimento de 90 a 120 dias, tornando a semeadura antecipada essencial para a colheita de outono. Comece as sementes de alho poró em ambiente protegido em agosto, semeando a 6 milímetros de profundidade em bandejas ou células. Alho poró é lento para germinar e crescer, então paciência é necessária. American Flag é a variedade clássica que serviu gerações de jardineiros confiavelmente. King Richard matura mais rápido que a maioria dos alhos porós e produz hastes longas e esbeltas, perfeitas para a colheita de verão. Bandit e Tadorna são variedades resistentes, criadas para passar o inverno em climas amenos para a colheita de primavera. Transplante as mudas de alho poró para a horta quando tiverem a espessura de um lápis, colocando-as em sulcos de 10 a 15 centímetros de profundidade, ou em buracos feitos com um plantador. Conforme a estação progride, amontoe terra ao redor dos caules para embranquecê-los e aumentar o comprimento da porção branca macia. Alho poró são consumidores moderados que apreciam aplicações regulares de nitrogênio ao longo da estação de crescimento. A 17ª cultura para agosto é o nabo. Essas raízes de crescimento rápido são frequentemente negligenciadas, apesar de sua versatilidade e facilidade de cultivo. Tanto as raízes quanto as folhas são comestíveis, fornecendo 2 colheitas de um único plantio. Nabos prosperam em clima fresco e maturam rapidamente, com algumas variedades prontas em apenas 35 dias da semeadura. A semeadura direta de agosto funciona em regiões de clima temperado a subtropical. Purple Top White Globe é a variedade clássica com ombros roxos e polpa branca doce e suave. Hakurei é um nabo japonês de salada que pode ser comido cru como uma maçã, com polpa incrivelmente doce e macia sem amargor. Tokyo Cross matura em apenas 35 dias e tolera algum calor melhor que a maioria dos nabos. Seven Top é cultivado especificamente por suas folhas abundantes e nutritivas, em vez de raízes. Semeie sementes de nabo a 1 centímetro de profundidade e raleie para 10 a 15 centímetros de distância para raízes de tamanho completo, ou deixe mais juntos e colha como nabos baby. Essas raízes precisam de umidade consistente para prevenir que fiquem lenhosas e excessivamente picantes. Nabos são consumidores leves que não requerem adubação pesada, embora apreciem fósforo e potássio para o desenvolvimento das raízes. O 18º plantio de agosto é a rúcula. Essa folhosa apimentada adiciona um toque picante às saladas mistas e é maravilhosa refogada em massas ou pizza. A rúcula pende rapidamente em clima quente, então o plantio antecipado captura toda a janela de estação fresca. A semeadura direta de agosto funciona em regiões de clima subtropical a temperado, e a rúcula pode ser cultivada sob proteção em regiões mais frias. Rúcula padrão tem folhas profundamente lobadas, com mordida apimentada acentuada, que se intensifica conforme as plantas maturam. Rúcula selvagem, também chamada selvática, tem folhas mais finamente recortadas e sabor ainda mais forte, além de ser mais lenta para pender que os tipos padrão. Astro é uma variedade cultivada de maturação rápida, pronta em apenas 35 dias. Semeie sementes de rúcula a 6 milímetros de profundidade e raleie para 10 a 15 centímetros de distância, ou semeie densamente para baby greens. Colha folhas, externas conforme necessário,
permitindo que o centro continue produzindo. Plante escalonadamente a cada 2 a 3 semanas para suprimento contínuo. A 19ª cultura que você pode não esperar plantar em agosto é a batata. Enquanto a maioria dos jardineiros espera até mais tarde na primavera, o plantio de agosto é, na verdade, ideal em regiões de clima subtropical a tropical, e jardineiros em regiões mais frias podem colocar suas batatas semente para brotar em ambiente protegido agora para plantar em setembro ou outubro. Brotar significa colocar batata semente num local claro e fresco para estimular brotos fortes a se desenvolverem antes do plantio. Isso dá às plantas uma vantagem significativa quando vão para o solo. Variedades de estação precoce como Yukon Gold, Red Norland e Caribe maturam em 70 a 90 dias. Batatas de meia estação como Kennebec e Gold Rush levam 90 a 110 dias. Variedades de estação tardia, incluindo Russet Burbank e German Butterball, requerem 110 a 135 dias. Escolha batatas sementes certificadas livres de doenças de fontes confiáveis, em vez de batatas brotadas do supermercado. Corte batatas semente grandes em pedaços com 2 a 3 olhos cada, deixe os cortes cicatrizarem por 1 ou 2 dias. Depois plante a 10 centímetros de profundidade e 30 centímetros de distância em fileiras com 90 centímetros de espaçamento. Conforme as plantas crescem, amontoe terra ao redor dos caules para fornecer mais zona de raiz para o desenvolvimento dos tubérculos e prevenir esverdeamento por exposição ao sol. A 20ª cultura para agosto é o aspargo, especificamente se você está começando um canteiro novo. Essa hortaliça perene requer paciência, mas recompensa jardineiros com décadas de colheitas uma vez estabelecida. Agosto até o início da primavera é o momento ideal para plantar coroas de aspargo na maioria das regiões enquanto ainda estão dormentes. Coroas de 1 ano se estabelecem mais rápido e confiavelmente que coroas de 2 anos, apesar da sabedoria convencional. Jersey Night e Jersey Supreme são variedades híbridas totalmente masculinas que produzem mais brotos que tipos tradicionais, porque não desperdiçam energia na produção de sementes. Purple Passion produz brotos roxos lindos, que ficam verdes quando cozidos, mas tem sabor mais doce e amendoado que variedades verdes. Cave sulcos de 20 a 30 centímetros de profundidade e 45 centímetros de largura. Adicione composto no fundo, crie uma pequena elevação, drape as raízes da coroa sobre a elevação e cubra com 5 a 8 centímetros de terra inicialmente. Conforme os brotos emergem e crescem, preencha gradualmente o sulco ao longo da estação. Não colha nenhum broto no primeiro ano. Pegue apenas alguns no segundo ano e aproveite colheitas completas a partir do terceiro ano. Um canteiro de aspargo bem mantido pode produzir por 20 anos ou mais. A 21ª cultura de agosto é a xalota. Essas aliáceas suaves e sofisticadas são valorizadas por chefes por seu sabor delicado que fica entre cebola e alho. Como o alho, xalotas podem ser plantadas no outono ou final do inverno para colheita de verão. O plantio de agosto funciona bem em regiões de clima temperado a subtropical. Xalotas francesas cinzas são consideradas a verdadeira variedade gourmet com sabor complexo, embora possam ser mais difíceis de encontrar. Dutch Yellow e Ambition são produtoras confiáveis que produzem múltiplos bulbos de um único bulbilho plantado. Plante os bulbilhos de xalota a 2,5 centímetros de profundidade com a ponta para cima e 15 centímetros de distância. Xalotas formam cachos de bulbos em vez de bulbos grandes únicos como cebolas. Colha quando as folhas começarem a amarelar e tombar. Depois cure num local quente e seco por 2 semanas antes de armazenar. A 22ª cultura para sua lista de agosto é a pastinaca. Exigentes. Pastinacas podem ser deixadas no solo durante o inverno na maioria das regiões e colhidas conforme necessário, na verdade melhorando em doçura com exposição ao frio. O 23º plantio de agosto é o aipo. Essa cultura desafiadora, mas gratificante, requer uma estação de crescimento muito longa de 100 dias da semente à colheita. A semeadura em ambiente protegido em agosto é essencial para a maioria dos jardineiros alcançarem sucesso. Sementes de aipo são minúsculas e precisam de luz para germinar, então pressione-as na superfície do solo sem cobrir.
Mantenha o substrato consistentemente úmido e a 21 graus Celsius até a germinação ocorrer em 2 a 3 semanas. Utah Tall e Conquistador produzem talos verdes clássicos. Red Venture oferece talos vermelhos bonitos que adicionam cor a bandejas de legumes. Aipo de corte, também chamado aipo de folha, produz folhas abundantes e saborosas em talos finos e é mais fácil de cultivar que aipo de talo tradicional. Transplante as mudas de aipo quando tiverem 4 a 6 folhas verdadeiras e as temperaturas noturnas ficarem acima de 4 graus Celsius. Espace as plantas de 20 a 25 centímetros de distância em solo rico e consistentemente úmido. O aipo é uma planta exigente que não tolera estresse hídrico, o que causa talos ocos, fibrosos e amargos. A 24ª cultura que merece atenção em agosto é o funcho. Essa hortaliça aromática produz bulbos deliciosos com sabor de anis, folhagens e sementes. Funcho de bulbo pende rapidamente se exposto a temperaturas frias ou estresse de transplante, tornando timing e manuseio cuidadosos essenciais. Comece as sementes de funcho em ambiente protegido 4 a 6 semanas antes da última geada, manuseando as mudas gentilmente para minimizar perturbação das raízes. Funcho Florence é o tipo padrão de bulbo com bases de folhas sobrepostas que formam um bulbo macio e doce. Orion é um híbrido resistente ao pendoamento que tolera mais flutuação de temperatura que a maioria das variedades. Funcho Bronze é cultivado principalmente por sua folhagem ornamental plumosa e sementes abundantes em vez de bulbos. Transplante as mudas de funcho com 30 centímetros de distância em solo fértil e bem drenado quando o perigo de geada forte tiver passado. Umidade consistente estimula bom desenvolvimento do bulbo. Comece a colher quando os bulbos atingirem 8 a 10 centímetros de diâmetro, cortando no nível do solo. A 25ª e última cultura que você deve plantar neste agosto é o agrião. Essa folhosa apimentada é uma das culturas de maturação mais rápida que você pode cultivar, pronta para colheita em apenas 7 a 14 dias, dependendo da variedade. Agrião de jardim e agrião d'água são plantas diferentes apesar dos nomes similares. O agrião de jardim prospera em solo comum de horta e em recipientes. Agrião crespo e agrião liso são as variedades padrão de jardim. Semeie as sementes densamente na superfície do solo ou cubra levemente com 3 milímetros de substrato fino. Mantenha consistentemente úmido e colha com tesoura quando as folhas atingirem 5 a 8 centímetros. Plante escalonadamente semanalmente para suprimento contínuo. E agora a dica bônus que os jardineiros juram que funciona. Agosto é o momento perfeito para fazer análise do solo e corrigir seus canteiros antes de plantar. A maioria dos laboratórios agrícolas oferece análise de solo acessível que revela pH, níveis de nutrientes e teor de matéria orgânica. Armado com essa informação, você pode adicionar precisamente o que seu solo precisa em vez de adivinhar. Calcário leva semanas para ajustar o pH, e correções orgânicas precisam de tempo para se decompor e ficarem disponíveis para as plantas. Adicionar essas correções em agosto significa que seu solo estará perfeitamente equilibrado e pronto para sustentar crescimento forte quando seus transplantes forem para o canteiro. Jardineiros que testam e corrigem em agosto consistentemente superam aqueles que pulam essa etapa, cultivando plantas mais saudáveis com menos problemas de doenças e pragas ao longo da estação. Obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Se você achou isso útil, não esqueça de se inscrever na nossa newsletter gratuita. Compartilho dicas exclusivas, guias de plantio sazonal e conselhos que ajudam jardineiros como você a cultivar mais alimentos com menos estresse. Clica no link na descrição para se inscrever. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e confira nossos outros vídeos sobre como ter uma horta melhor.